Theo, começo com você. O que temos de apuração a respeito desse assunto? Obviamente, tudo acontecendo ainda no Rio de Janeiro. O que você conseguiu apurar? Bom, Renan, bom dia para você novamente, para a Débora, para o Eli Jonas, para quem acompanha a gente. A operação ainda acontecendo lá no Rio de Janeiro, a Polícia Federal, então, mirando 2 ex-diretores da Americanas por conta de uma suspeita de participação em fraudes contábeis da empresa, que foi, inclusive, revelada pela própria empresa numa divulgação de fato relevante. São 2 alvos e, de acordo com o Ministério Público Federal, essas prisões que foram autorizadas pela Justiça não foram executadas, elas não foram cumpridas, porque esses 2 ex-diretores estão no exterior. Então, não houve o cumprimento do mandado de prisão dessas 2 pessoas, que foi expedido pela Justiça depois de um pedido feito pela Polícia Federal. A gente vem, obviamente, aos poucos atualizando esses cenários, desdobramentos dessa deflagração de operação hoje pela manhã no Rio de Janeiro, mas mirando especificamente esses 2 ex-diretores. O próprio Ministério Público Federal lembra que quando a Americanas tornou pública essa informação de suspeita de fraudes contábeis, ela e a CVM encaminharam informações ao Ministério Público Federal. A Polícia Federal já vinha investigando essas suspeitas a partir dessa denúncia e dirigentes da Americanas, executivos da empresa, procuraram o Ministério Público Federal no estado do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos. Fecharam acordos de delação com o Ministério Público Federal para ajudar nas investigações, para eles contarem o que eles sabem. Essas investigações, então, foram caminhando, foram andando, com base também nas investigações que conseguiram ganhar corpo com a delação de alguns desses dirigentes que fecharam um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público lá no Rio de Janeiro. Um rombo patrimonial que é estimado inicialmente em pelo menos 20 bilhões de reais. A Procuradoria lá no Rio de Janeiro, então, explica que não houve o cumprimento desses 2 mandados de prisão na operação que foi deflagrada hoje pela manhã, porque esses 2 alvos estão no exterior ainda, por enquanto. O Eli Jonas pode dizer melhor se tivesse informação, mas sem detalhes dos nomes e também do destino desses ex-diretores. Eli Jonas Maia está aqui com a gente, cheio de fontes ligadas à Polícia Federal, com certeza vai nos trazer o que conseguiu apurar, né? A operação começou bem cedinho, a gente trouxe aqui, obviamente, né, no Break News, era por volta das 7 horas da manhã, um pouco antes até, a informação dessa operação que estava nas ruas. A operação da Polícia Federal costuma, obviamente, começar muito cedo, né, para o cumprimento desses mandados. E eu queria saber o que você já tem de informação, Eli Jonas. Pois é, Renan, bom dia novamente. Eu estava na rua, depois teve o Breaking News aqui, foi apurar, estou a todo momento aqui também atrás do pessoal e acabaram de me confirmar os investigadores da Polícia Federal que, de fato, nesse momento, os mandados de prisão preventiva não foram cumpridos, indo nessa linha que o Theo Curi estava falando. Os ex-diretores que são alvos dessa mega operação da Polícia Federal que começou de madrugada não foram presos, esses mandados de prisão não foram cumpridos, mas me adiantaram que estão sendo cumpridos, porque, como o Theo Curi falou, devem estar no exterior, estão sendo procurados pela Polícia Federal e a PF só vai se colocar como operação finalizada quando esses mandados forem cumpridos. Então, até o momento, os mandados não foram cumpridos, os ex-diretores não foram presos pela Polícia Federal, são alvos de mandado por parte dessa operação. Nesse momento, o que me contam é que estão sendo cumpridos os mandados de prisão, indo nessa linha que o Theo Curi estava falando, de que eles não estão no Rio de Janeiro. Por isso que essas operações são sempre de manhã, de madrugada, por volta de 6h30 da manhã, para evitar qualquer fuga, evitar que as pessoas não estejam em casa, porque é o horário que as pessoas estão saindo para trabalhar, estão saindo para deixar os filhos na escola, então sempre é nesse horário também de madrugada, começando o dia. Nesse caso, os 2 não foram localizados, ex-diretores da Americanas, a varejista, mas a Polícia Federal informa que estão sendo cumpridos, essa é a palavra que estão usando, estão sendo cumpridos os mandados. Não foram ainda, mas de acordo com a PF, estão sendo cumpridos. E eu estou aqui atrás no pé também para trazer que quando esses mandados forem cumpridos, porque a PF diz que vai cumprir esses mandados.
Oi, Lijona, só para eu entender, você tem o número de endereços, a gente estava aqui, a primeira informação eram 14 ou 15 endereços, procede essa informação? Renan, são 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, que é aquela prisão que o preso responde ao processo atrás das grades. Não é uma prisão temporária, que geralmente tem de 7, 15 ou 30 dias autorizado pela Justiça. Esse caso é uma prisão preventiva e quando existe essa prisão preventiva, esses 2 mandados, é porque a Polícia Federal reuniu elementos suficientes, corroborando a investigação dela. O MPF sempre apoiando, se manifestando também nesse sentido de prisão preventiva, e a Justiça Federal sempre aceita quando tem um inquérito muito robusto, com elementos, com provas, com depoimentos, para determinar essa prisão preventiva, que geralmente quando não há uns elementos de prisão preventiva, a Justiça pede uma prisão temporária, de 1 semana, de 15 dias ou no máximo de 30 dias, como a gente vê normalmente. Essa é uma prisão preventiva, essas 2 são prisões preventivas, porque a PF reuniu elementos para pedir esse mandado de prisão preventiva contra esses 2 diretores. Inclusive, é bom até a gente relembrar os requisitos para uma prisão preventiva, que é a medida extrema nesses sentidos, que é o risco de fuga, que é atrapalhar a investigação ou então a pessoa que é alvo dessa investigação, ela tem algum poder sobre algumas testemunhas. São esses 3 requisitos. Então, a PF entendeu que esses diretores tinham algum requisito desses, ou fugir, ou intimidar testemunhas, ou então atrapalhar o processo e pediu a prisão preventiva. E a Justiça autorizou. Não foram cumpridos ainda, mas a PF diz que estão sendo cumpridos. Reforçando, então, 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, nas casas dos ex-diretores e pessoas ligadas a eles também. E esses 2 mandados de prisão preventiva que ainda não foram cumpridos, porque a PF entende que pode haver um atrapalhamento no processo, algum embaraçamento ali no processo de investigação e por isso que pediu essas 2 prisões preventivas. Renan, a gente continua acompanhando por aqui.